A manhã já estava quente. O sol escaldante de Aparecida do Norte deixava um rastro de suor na pele, mas Chitãozinho e Chororó, mesmo cansados do show da noite anterior, seguiam estrada fora. Lendas da música sertaneja, sim, mas prisioneiros de uma rotina implacável de shows, gravações e entrevistas. Uma vida de luxo, sim, mas com um vazio profundo, uma saudade que insistia em apertar o peito. Naquele dia, porém, algo mudou. Em vez de seguirem direto para a rotina em Goiânia, um impulso, uma força invisível os desviou do caminho. A saudade de Mauá, a cidade onde tudo começou, era um chamado irresistível. Deixaram para trás os carros de luxo, os seguranças, a pompa, e embarcaram em um ônibus, como nos velhos tempos, quando o pai deles ainda era motorista naquelas ruas poeirentas. A viagem era uma máquina do tempo, cada curva, cada casa, cada rosto conhecido, um gatilho para memórias que eles pensavam estar adormecidas. As dificuldades do início da carreira, os sonhos que pareciam inalcançáveis, a fé inabalável que os impulsionava. "Lembra daquele campinho de futebol onde a gente cantava depois do jogo?", perguntou Chitãozinho, a voz embargada pela emoção. "Como esquecer?", respondeu Chororó, um sorriso nostálgico no rosto. "E da primeira viola que nosso pai nos deu? Era bem velhinha, mas a gente amava." O ônibus sacolejava pelas ruas de Mauá, e a cada parada, a cada olhar curioso dos passageiros, Chitãozinho e Chororó se sentiam mais próximos de suas raízes, mais humanos, mais vivos. Foi então que, já no centro da cidade, próximo à Praça da Paineira, Chororó, com os olhos fixos da janela, levantou a mão. "Peraí, tá ouvindo isso?" Um som familiar, uma melodia que os transportou para o início da carreira, invadiu o ônibus. Fio de Cabelo, a música que embalou tantos bailes, que fez tantos corações apaixonados baterem mais forte, ecoava pelas ruas de Mauá. Chitãozinho pediu ao motorista para parar, e o ônibus encostou na Praça da Paineira, como se o imã os atraísse para aquele lugar. A praça era simples, mas pulsava com a vida de um domingo ensolarado. Barracas de feira, famílias reunidas, crianças correndo e brincando. E no centro de tudo, sob a sombra de uma árvore frondosa, dois garotos franzinos, com violões antigos e desgastados, cantavam com uma paixão que arrebatava a alma. Chitãozinho e Chororó, escondidos da multidão, observavam a cena com os olhos marejados. Os garotos cantavam com a alma, cada palavra, cada nota, um grito de emoção que ecoava pelas ruas de Mauá. As pessoas paravam para ouvir, algumas deixando moedas em uma caixinha de papelão, outras apenas admirando a beleza daquela cena. "Olha, Chitão", sussurrou Chororó, a voz embargada. "Eles estão tocando um clássico nosso, mas parece que escreveram a música para eles." Chitãozinho concordou, impressionado com o talento e a entrega dos garotos. "Eles têm talento, e vivem cada palavra que cantam." A música terminou, e a praça explodiu em aplausos. Os garotos, envergonhados, limparam o suor do rosto e perceberam a presença de Chitãozinho e Chororó. Seus olhos se arregalaram, e eles apertaram os violões contra o peito, como se tentassem se proteger de algo. A tensão no ar era palpável, a curiosidade da multidão crescia a cada segundo. O que aconteceria a seguir? Que segredos aqueles violões escondiam? Que histórias aqueles garotos guardavam em seus corações? A resposta, meus amigos, é algo que vocês jamais imaginariam. A melodia de Fio de Cabelo ainda ecoava na Praça da Paineira, pairando no ar como um véu de nostalgia. Chitãozinho, com um sorriso gentil, quebra o silêncio tenso. "Vocês cantam muito bem, garotos." A voz de Chitãozinho, aveludada e familiar, parece acalmar os garotos, que ainda apertam os violões contra o peito. Ele pergunta o nome deles, e um dos meninos, hesitante, responde: "Antônio e Mário." Chororó repete os nomes com um sorriso, como se tentasse memorizá-los, e pergunta a idade deles. 10 anos, responde Antônio, a voz tremendo, mas firme. Chitãozinho, tentando descontrair, pergunta de onde vem tanta voz, tanta emoção. Mas Antônio apenas sorri timidamente, desviando o olhar. Um silêncio constrangedor se instala, quebrado por um homem que passava pela praça. "Eles cantam aqui todo sábado", diz o homem, com um olhar sombrio,
para ajudar o pai deles, Sr. Sebastião. A revelação cai como uma bomba, silenciando a multidão. Chororó, intrigado, pergunta se é verdade. O homem confirma, mas seu olhar parece esconder algo mais, um segredo obscuro que paira sobre a família. Antônio e Mário abaixam a cabeça, como se tentassem esconder a dor e a vergonha. Chitãozinho percebe que há mais por trás da música e dos violões. Uma história de sofrimento, de luta, de amor incondicional. Ele se agacha, ficando na altura dos garotos, e pede: contem sua história, garotos. Confiem em nós. Antônio hesita, mas a confiança nos olhos de Chitãozinho e Chororó o encoraja. Nosso pai está doente, não consegue trabalhar, ele começa, a voz embargada pela emoção. Então, viemos aqui para ajudar. Chitãozinho e Chororó trocam olhares, comovidos com a força e a coragem dos garotos. Antônio e Mário seguram os violões, como se fossem sua única proteção, sua âncora em meio à tempestade. A revelação muda a atmosfera da Praça da Paineira. A música que antes era apenas uma melodia bonita, agora carrega um peso enorme, um significado profundo. Cada nota, cada palavra, um grito de socorro, um pedido de esperança. Chororó, com a voz embargada, pede para os meninos contarem mais sobre o pai deles. Antônio respira fundo, como se buscasse forças para continuar. Nossa mãe morreu no parto, ele diz, a voz tremendo, mas firme. E meu pai nunca se recuperou. A dor nos olhos de Antônio corta o coração de todos os presentes. A história dos garotos se entrelaça com a história de Chitãozinho e Chororó, criando um laço indizível, uma conexão que transcende o tempo e o espaço. Antônio explica que os violões eram da mãe deles, uma fã incondicional de Chitãozinho e Chororó. Ela amava as músicas de vocês, ele diz, com um sorriso triste. E nós aprendemos a tocar nesses violões, cantando as canções que ela mais gostava. A revelação finaliza a história, e um silêncio pesado se instala na Praça da Paineira. O que Chitãozinho e Chororó farão agora? Que segredos aqueles violões escondem? E qual é o mistério que envolve a morte da mãe de Antônio e Mário? A resposta, meus amigos, é algo que vocês jamais imaginariam. A voz de Antônio ecoava na Praça da Paineira, carregada de dor e sofrimento. Meu pai nunca superou a morte da minha mãe, ele dizia, com os olhos fixos no chão. Ele sempre diz que quando ela se foi, uma parte dele foi junto. Um silêncio pesado toma conta da roda de pessoas ao redor, comovidas com a história dos garotos. Até mesmo quem passava pela praça, apressado, parou para ouvir. A dor de Antônio era palpável, como uma névoa densa que pairava sobre a Praça da Paineira. Ele trabalhava muito para nos criar, continua Antônio, mas depois que minha mãe se foi, ele mudou. Parou de sair de casa, parou de falar com as pessoas. Eu tentei ajudar, mas ele diz que não tem forças. Antônio aperta o violão com força, como se buscasse nele a força que lhe faltava. A culpa é minha, ele sussurra, a voz embargada. Se eu não tivesse nascido, talvez minha mãe ainda estivesse aqui, e meu pai não estaria assim. A frase atinge a todos como um soco no estômago. Um suspiro coletivo escapa da multidão, um lamento silencioso pela dor dos garotos. Chitãozinho se ajoelha diante de Antônio, com um olhar de compaixão. Escuta aqui, garoto, ele diz, a voz firme, mas gentil. Nunca mais diga que a culpa é sua. Você não tem culpa de nada. A vida traz coisas difíceis, mas você não pode carregar esse peso sozinho. Chororó concorda, e pergunta se a música que eles tocam veio da mãe. Antônio acena, apontando para o violão. Era dela. Ela ouvia Chitãozinho e Chororó. Meu pai disse que eles se conheceram em um baile, dançando uma música de vocês, continua Antônio. Chororó sorri, emocionado. Então, quer dizer que sua mãe era nossa fã? Antônio sorri timidamente. Sim, meu pai sempre conta que ela cantava as músicas de vocês pela casa inteira, principalmente as músicas do início da carreira. Chitãozinho e Chororó absorvem a história, sentindo uma forte conexão emocional com os garotos. Eles não são apenas talentosos, mas uma ponte viva para a memória da mãe e para a história da dupla.
Chitãozinho coloca a mão no ombro de Antônio. Vocês têm um talento incrível, e sua mãe estaria muito orgulhosa. Nós estamos orgulhosos de vocês. Antônio e Mara seguram os violões, sentindo-se vistos e compreendidos pela primeira vez. Chororó, vendo a emoção das pessoas, pergunta se eles sempre cantam ali. Sim, responde Antônio, todo sábado, para comprar comida e remédios para o meu pai. Ele não consegue sair de casa, então fazemos o que podemos. A simplicidade da resposta toca Chitãozinho e Chororó, que conhecem a luta por seus próprios sonhos. A troca de olhares entre eles é silenciosa, mas eloquente. Eles não podem ir embora sem ajudar. Mas como? Que segredos aqueles violões escondem? E qual é o mistério que envolve a morte da mãe de Antônio e Mário? A resposta, meus amigos, é algo que vocês jamais imaginariam. A comoção na Praça da Paineira era palpável. Um pequeno grupo de pessoas se aproximou, depositando moedas e notas na caixinha dos meninos. A história de Antônio e Mário havia tocado o coração de todos, criando um laço de solidariedade que transcendia a música. Chitãozinho se levanta, quebrando o silêncio com um convite. Gostaríamos de ouvir mais uma canção de vocês, garotos. Antônio e Mário arregalam os olhos, surpresos. Vocês querem mesmo ouvir? Perguntam em uníssono. Queremos, responde Chororó, com um sorriso gentil. E desta vez, nós vamos aplaudir vocês de pé. Antônio e Mário respiram fundo, ajeitam os violões e tocam Motivo de Saudade, a música que Chitãozinho e Chororó gravaram no início da carreira, em homenagem ao pai da dupla. A melodia invade a praça, carregada de emoção e nostalgia. Lágrimas silenciosas escorrem pelo rosto de Chitãozinho, que se vê refletido na história dos garotos. A música preenche a praça com emoção, e a confiança dos meninos cresce a cada nota. Chitãozinho e Chororó ouvem cada detalhe, cada acorde, cada palavra, pensando em como ajudar os meninos a superarem seus próprios demônios. A música ecoa na praça, tocando o coração de todos os presentes. Ao final da canção, um silêncio respeitoso precede a explosão de aplausos. Chitãozinho coloca a mão no ombro de Antônio. Vocês têm um talento que não pode ser ignorado, ele diz, a voz embargada. Mas o que mais me impressiona é a coragem de vocês. Fazer o que fazem por amor ao pai é algo que poucos teriam força para fazer. Chororó concorda, acreditando que a música dos meninos pode ir além da Praça da Paineira. Vocês têm um dom que precisa ser compartilhado com o mundo, ele diz. Antônio e Mário arregalam os olhos, incrédulos. Vocês acham mesmo isso? Perguntam em uníssono. Achamos, responde Chitãozinho, com firmeza. Ele olha ao redor da praça, onde as pessoas ainda observam, emocionadas. Mas primeiro, queremos conhecer o pai de vocês. Antônio hesita, pois não está acostumado a levar estranhos para casa. Mas a confiança transmitida pela dupla o faz concordar. Tudo bem, mas a casa é simples, e meu pai não costuma receber visitas, ele avisa. Não importa como é a casa, diz Chororó. O que importa é que vocês saibam que não estão sozinhos. Chitãozinho e Chororó seguem Antônio e Mário até a casa modesta onde moram com o pai, Senhor Sebastião. A casa, com paredes desgastadas, tem um ar acolhedor, como se cada canto contasse uma história. Antônio chama o pai, Senhor Sebastião, que aparece na sala com aparência abatida. Seus olhos, tristes, revelam curiosidade ao ver os estranhos. Ele reconhece Chitãozinho e Chororó, murmurando seus nomes incrédulo. A dupla cumprimenta o Senhor Sebastião com respeito. Seu filho falou muito de você, diz Chitãozinho. Ele é um garoto incrível. Senhor Sebastião sorri emocionado. Ele é tudo o que eu tenho, e não sou forte o suficiente para cuidar dele como deveria, ele confessa. Ninguém passa por isso sozinho, diz Chororó, com compaixão. E pelo que vimos hoje, seus filhos estão fazendo tudo o que podem por você. Agora é nossa vez de ajudar. A promessa silenciosa paira no ar, carregada de esperança e mistério. Que segredos aquela casa esconde? E qual é o papel de Chitãozinho e Chororó nessa história? A resposta, meus amigos, é algo que vocês jamais imaginariam. Senhor Sebastião, com os olhos marejados,
observa Chitãozinho e Chororó, incrédulo com a ajuda que está recebendo. Antes que possa expressar sua gratidão, Chitãozinho sorri para Antônio e Mário. Vocês já fizeram muito, garotos, ele diz, com a voz embargada. Agora é nossa vez de fazer a nossa parte. Os dias seguintes se transformam em uma montanha-russa de emoções para Antônio, Mário e Senhor Sebastião. A casa, antes mergulhada em tristeza e desespero, agora pulsa com a esperança de um futuro melhor. Chitãozinho e Chororó, cumprindo a promessa silenciosa feita na Praça da Paineira, entram em contato com médicos especializados para garantir o tratamento adequado para Senhor Sebastião. Ao mesmo tempo, eles começam a planejar algo grandioso, uma reviravolta que mudará para sempre a vida dos meninos. Uma semana depois, Antônio e Mário são convidados para um show especial organizado pela dupla em um teatro local. O evento é intimista, mas com a presença de pessoas influentes do meio musical, produtores, empresários, artistas. Ao subirem ao palco com os violões da mãe, os meninos sentem um frio na barriga, a mesma sensação que sentiram ao se apresentar na Praça da Paineira. Mas a primeira nota ecoa pelo teatro, conquistando a plateia com a mesma emoção que arrebatou a todos em Mauá. Eles cantam com a alma, com a mesma paixão que os impulsionou a enfrentar as dificuldades. A magia de suas vozes e a paixão em cada acorde impressionam a todos, criando um momento inesquecível. Ao terminarem a apresentação, a sala explode em aplausos, e os meninos sorriem com confiança, pela primeira vez em muito tempo. Nos bastidores, Chitãozinho coloca a mão no ombro de Antônio e Mário. Esse é só o começo, garotos, ele diz, com um sorriso orgulhoso. Vocês têm um futuro brilhante pela frente, e nós vamos ajudar vocês a chegar lá. Chororó completa, com a voz embargada pela emoção. A música de vocês é um presente, e o mundo precisa ouvi-la. Com o apoio da dupla, Antônio e Mário começam a gravar suas primeiras músicas em estúdio, dando os primeiros passos em uma carreira que promete ser brilhante. Senhor Sebastião, recebendo o tratamento necessário, começa a recuperar a saúde e a esperança. A tristeza em seus olhos dá lugar a um brilho de gratidão e felicidade. A história de Antônio e Mário é um lembrete poderoso de que talento, coragem e amor podem superar as maiores dificuldades. Com o apoio de Chitãozinho e Chororó, eles encontram um caminho para realizar seus sonhos. E trazem renovação e esperança para sua família e para toda a comunidade de Mauá. Se a história tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Para que mais pessoas conheçam histórias inspiradoras como essa. Vamos juntos espalhar esperança e música pelo mundo. E assim, meus amigos, a Praça da Paineira se transformou em um palco de esperança, um ponto de encontro entre o passado e o futuro. A música de Antônio e Mário, antes um grito de socorro, agora coava como um hino de superação, inspirando a todos que a ouviam. Chitãozinho e Chororó, mais do que artistas, se tornaram anjos da guarda, guiando os garotos em sua jornada rumo aos sonhos. Senhor Sebastião, com a saúde e a esperança renovadas, viu seus filhos brilharem no palco, um presente que jamais imaginou receber. Mas a história não termina aqui. O que aconteceu com Antônio e Mário? A música deles conquistou o mundo? E qual legado a Praça da Paineira deixou para a cidade de Mauá? A resposta, meus amigos, está em seus corações. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta jornada emocionante. Se você se emocionou com essa história, inscreva-se no canal História que Emociona e prepare-se para se inspirar com muitas outras histórias que aquecerão sua alma.